Oi, pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nosso assunto agora vai ser a segunda parte do nosso curso de genética, e nessa segunda parte a gente vai ver, então, o conteúdo de linkage, tá? Então, já sabe, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, dá aquele joinha se você gostar do assunto e bora pra lá. Seguinte, pessoal. Até agora, nós temos visto as leis de Mendel, onde o Mendel fala principalmente sobre a segregação independente dos genes. Isso quer dizer o quê? Olha só, peguei essa questão aqui, ó, só para a gente ter ela como referência da diferença do linkage para segregação independente dos genes. Então, olha só. Aqui está falando do cruzamento de duas variedades homozigóticas de uma espécie de planta, a primeira com folha branca e grossa. Então, vamos pegar aqui, ó, folha branca e grossa, com uma outra folha, e essa segunda folha, ela tem folhas amarelas e finas. Vamos colocar ela aqui, então. Essas duas, o cruzamento dessas duas me gerou uma geração F1, e essa geração F1, 100% das plantas eram de folhas brancas e finas. Então, olha só, a geração F1 está aqui. Nesse momento, a gente ainda continua usando as informações da forma que a gente usava antes. Como eu tenho uma geração F1 onde 100% delas são brancas e finas, e elas foram cruzadas com os parentais homozigóticos, então essa F1 me diz o seguinte, que folha branca é dominante, então vou colocar aqui, ó, azão para folha branca, e que a espessura fina, ela é dominante também. Então, nesse caso aqui, onde ela é grossa, eu vou colocar Gzinho, Gzinho. Se a folha branca é dominante, a amarela é recessiva. Se grossa é recessiva, a fina é dominante. Vou colocar o Gzão aqui, então, pro fina. E aí me fala o seguinte, que o cruzamento desses dois resultou numa geração F1 de folhas brancas e finas. Se a gente fizer o quadro de Punnett desse cruzamento aqui de azão, azão, Gzinho, Gzinho, com azinho, azinho, Gzão, Gzão, nós vamos ter todos os indivíduos da F1, azão, azinho, Gzão, Gzinho. Era dessa forma que aconteceria, certo? Bom, continuando aqui, fala o seguinte, para verificar se os genes relacionados à cor e à espessura das folhas estavam ligados em um mesmo cromossomos ou em cromossomos diferentes, plantas da F1 foram cruzadas com folhas amarelas e grossas, e o resultado desse cruzamento apresentou esse resultado aqui embaixo, ó, que está em vermelhinho. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram esse cara aqui, ó, azão, azinho, Gzão, Gzinho, e cruzaram ele com um outro cara que era azinho, azinho, Gzinho, Gzinho. Tudo isso para descobrir se estavam no mesmo cromossomo ou em cromossomos diferentes. Conseguiram perceber que agora não perguntou se a herança estava ligada ao autossômico ou ao sexual? Aqui a gente não está falando disso mais. Agora a gente quer saber se está tudo no mesmo cromossomo ou se está em cromossomo diferente, tá? Vamos partir, então, do princípio que é tudo autossômico, tá? Não tem nada a ver mais com sexual aqui. Agora é tudo autossômico, e o que a gente quer saber é, tá num cromossomo só ou tá em cromossomos diferentes? Olha para essa célula aqui, ó. Eu estou representando nessa célula aqui, ó, esse cara da geração F1 aqui.
Azão, Azinho, Gzão, Gzinho. Na segregação dependente, é isso aqui que eu tenho. Um cromossomo com o Azão, um cromossomo com o Azinho. O outro aqui com o Gzão, o outro com o Gzinho. É dessa forma que a gente tem visto até agora. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente faz os gametas desse cara. E aí, eu tenho esses gametas aqui, ó. Eu tenho um Azão com o Gzão aqui no primeiro gameta. Tenho o Azão com o Gzinho no segundo aqui. O Azinho com o Gzão e o Azinho, Gzinho. São os 4 tipos de gametas que esse cara aqui pode formar. Isso fazendo o chuveirinho, né? Todo mundo lembra disso. Isso é o que acontece na segregação independente do Mendel, tá? Onde os genes estão em cromossomos separados. E aí existe uma outra situação que eu chamo de linkage. Esse linkage é quando eu tenho genes ligados ao mesmo cromossomo. Eu posso falar tanto linkage quanto ligação gênica. E aí eu vou ter uma célula dessa forma aqui, olha só. Olha só a célula. Aqui nesse momento eu consigo ver a diferença então, olha só. Nesse daqui eu tenho o Azão aqui e o Gzão aqui. Aqui eu tenho o Azão e o Gzão no mesmo cromossomo. Aqui, gente, eu coloquei só um exemplo, tá? Não necessariamente o Azão vai estar junto com o Gzão. Podia ser o Azão junto com o Gzinho. Mas eu preferi representar dessa forma, tá? Então, o Azão tá junto com o Gzinho. E o Azinho aqui tá junto com aliás, o Azão tá junto com o Gzão e o Azinho junto com o Gzinho. Isso quer dizer o seguinte, que os gametas que eu posso formar nesse caso são Azão, Gzão ou Azinho, Gzinho. Nesse caso aqui, os caras que forem Azão, Gzão, eles obrigatoriamente terão folhas brancas, porque o Azão são das folhas brancas, e, além das folhas brancas, eles terão que apresentar folhas finas, porque o Gzão caracteriza folhas finas. E o cara de cá, obrigatoriamente, terá que ter folhas amarelas, e vamos colocar aqui folhas amarelas, e obrigatoriamente, além das folhas amarelas, ele tem que apresentar também folhas grossas, porque folhas grossas está ligado ao gene recessivo. Então, esses indivíduos são assim. O gene da folha branca está condicionado nessa hipótese minha aqui, à espessura fina, enquanto o gene da folha amarela está condicionado ao gene da folha grossa. Então, não tem como eu separar esses dois. Essas características, elas estão juntas. Todo cara que apresentar folha branca terá que apresentar folha fina. Todo cara que apresentar folha amarela terá que apresentar uma folha grossa. Esse resultado aqui está de acordo com isso daqui, que está em vermelho? Não, não está. Por que que não? Olha só, eu tenho o cara aqui, ó, de folha branca e folha fina, que tá aqui, ó, é o primeiro aqui, ó. E eu tenho 77 representantes dessa galera aqui. E eu tenho também o cara de folha amarela e grossa, olha só, folha amarela e grossa. E ele, na verdade, tem 83 representantes. O que isso quer dizer? Vamos lembrar de uma coisa. Na proporção da segregação independente, eu tenho indivíduos que apresentam características diferentes, mas numa quantidade parecida. Por exemplo, esse cara aqui, ó, Azão Gzão, ele vai ter a mesma quantidade de indivíduos
ou aproximadamente a mesma quantidade, do que azão Gzinho, do que azinho Gzão, do que azinho Gzinho. A gente vê lá nos outros exercícios que a gente fez, naquela proporção de 1 para 4, aquela frequência esperada de 1 para 4, de 2 para 8, que o mesmo número de caras que aparece com essa característica também pode aparecer com as outras características. E esses números são parecidos. Se aparecem 5 azão Gzão, vão aparecer aproximadamente 5 azão Gzinho. Vão aparecer aproximadamente 5 azinho Gzão, 5 azinho Gzinho. Agora, não foi o que aconteceu aqui. Olha a diferença entre um e outro que apareceu. Tá mais ou menos a mesma coisa, tá perto aqui, olha só. Segue o mouse ali, ó. Tá parecido? 77, 171, 169, 83? Não, não tá nada parecido. Tá muito distante. Essa informação ali me diz o seguinte, que esses caras aqui, ó, não se dividiram pela segregação independente do Mendel, porque a porcentagem, a proporção que aparece aqui, ela é muito discrepante. Se fosse pela segregação do gene do Mendel, quer dizer, então, que esses números aqui estariam mais próximos. Se foi 77 no primeiro, o de baixo tinha que ser 75, 76, 77, e o mesmo número para os outros. Então, essa discrepância aqui me diz que não é dessa forma aqui, ó. Não é pela segregação independente do gene do Mendel. Se não é pela segregação do Mendel, então tem que ser por linkage. Agora, por linkage, tá falando que eu só teria esses caras aqui, ó. Folha branca e fina, folha amarela e grossa. E é o que está acontecendo? Não. O que está rolando ali que a gente está esquecendo? Gente, existe um processo lá na prófase 1 da meiose, lá no paquíteno, chamado de crossing over. O crossing over é um processo onde parte do telômero de um gene se quebra e se recombina com o gene homólogo dele, com o cromossomo homólogo. Eu falei gene, mas é cromossomo, tá, gente? Então, parte do cromossomo se quebra e se recombina com o cromossomo homólogo. Como que isso acontece? Olha só, eu tenho aqui esse cromossomo azão Gzão. Esse cromossomo azão Gzão, ele quebra uma parte dele aqui em cima, e essa parte aqui que quebrou vai quebrar aqui também, naquela região do quiasma. Estão lembrados disso? E aí, essa parte daqui, ela vem para o cromossomo de cá, e essa parte daqui vem para o cromossomo daqui. Crossing over é um processo raro, nem sempre acontece. Tem uma taxa aí de aproximadamente 20%. 20% das células só sofrem crossing over, ou seja, se eu tenho 100 células se dividindo, somente 20 delas vão passar pelo processo de crossing over. As outras 80 vão ficar com os genes normais. Esses genes normais, que são esses aqui que eu estou apresentando para vocês aqui embaixo, ó, eles são chamados de genes parentais. E os genes que sofrem o crossing over, né, os novos genes que vão se formar, essa quantidade menor, esses 20% aproximadamente, são chamados de genes recombinantes, tá? Então, olha só. Nesse momento aqui, onde acontece o crossing over entre essas células aqui, eu consigo fazer uma nova leva
de gametas, diferentes das que eu já tenho aqui. Então, olha só. Quando rolou o crossing over aqui, eu tive a oportunidade de mudar os gametas que eu faço. Porque esse azão passou para cá, ó. E aí agora o azão tá aqui, junto com o Gzinho. E esse azinho passou para cá. E ele tá junto com o Gzão. E aí eu pude formar esses dois novos genes aqui. Azão, aliás, azinho, Gzão, azão, Gzinho. Agora eu tenho a possibilidade de ter folhas amarelas. Além de amarelas, elas vão ser finas, porque o Gzão caracteriza folhas finas. E eu também tenho a chance de ter folhas brancas, que é o azão, com folhas grossas, que é o azinho, o Gzinho. Só que a quantidade que eles vão aparecer não é igual. Não vai aparecer o mesmo número de indivíduo com gene recombinante da mesma forma que aparece com gene parental. O número de indivíduos com gene parental sempre vai ser maior do que o de indivíduo com gene recombinante. Por quê? Porque crossing over é um evento raro, não acontece em todas as células. Isso me diz, então, que a quantidade que está aparecendo em menor número é o gene recombinante e a quantidade que está aparecendo em maior número é o gene parental. Vamos ver isso aqui, ó. Olha só. Eu disse para vocês no meu exemplo que folha branca e folha fina, ela é o gene parental. Olha aqui, ó. Falei aqui. Só que, olha só, folha branca e fina, eu tenho 77 indivíduos. Eu tenho muito mais indivíduos com folha branca e grossa do que com folha branca e fina. Isso me diz o seguinte, que esse cara aqui, ó, com 77 indivíduos, ele é o gene recombinante. Esse cara de baixo aqui, como ele tem mais indivíduos, ele é o gene parental. Ele que deveria ser o gene normal. Aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Esse indivíduo aqui que tem uma alta quantidade, ele também é o gene parental. E o último aqui, que tem uma quantidade menor de indivíduos, é o gene recombinante. Recombinante. Então, como que eu vou mudar isso daqui, ó? Eu tenho que mudar aqui, ó. O meu gene parental não é azão, Gzão. Quem que é o meu gene parental aqui? Vamos apagar esse cara aqui. Agora, com o novo modelo de célula aqui, a gente vai descobrir. Folhas brancas e finas é o meu gene parental? Vamos olhar aqui, ó. Branca e fina. Não, olha só, ela é gene recombinante. Então, eu posso tirar ela daqui. Ela não é gene parental. Folhas amarelas e grossas. Ó, amarela e grossa tá aqui. Ela é gene parental? Não, já descobri que ela é gene recombinante. Então, eu posso tirar ela daqui, ó. Então, esses aqui também não são os genes recombinantes. Eu descobri que esses caras aqui são os genes parentais. Folhas amarelas e finas, ó, folha amarela e fina é um gene parental. Vou deixar ele aqui. Folhas brancas e grossas, tá aqui, ó, brancas e grossas. É outro gene parental, tá aqui. Eu já descobri essa informação.
Agora, então, eu vou montar o gene. Para ser folha amarela e fina, ela tem que ser amarela é azinho, então tá aqui o azinho, e para ser fina, ela tem que ser Gzão. Então, Gzão. E para ela ser folha branca, ela tem que ser azão. Para ela ser grossa, ela tem que ser Gzinho. Então, esse aqui é o meu outro gene parental. Isso quer dizer que, numa divisão onde não ocorre crossing over, esse gene aqui veio para uma célula, para essa daqui, e esse gene aqui veio para essa célula aqui. Então, vou colocar eles aqui embaixo, ó. Azinho e Gzão. E aqui, azão e Gzinho. Esses são os meus genes parentais. Agora, quando ocorre o crossing over, vai acontecer isso daqui, ó. Esse pedacinho aqui vai se quebrar e esse pedacinho aqui vai se quebrar. Este pedaço vai vir para cá e esse pedaço vai vir para cá. Vou colocar uma seta aqui. Opa, seta esquisita. Pronto, bem mais fácil. Isso quer dizer que agora eu tenho novos genes. Eu vou ter um gene recombinante que vai ser azão, Gzão, Gzão, porque esse azão aqui vai vir para cá no lugar do azinho, vai ficar azão, Gzão. E do lado de cá eu vou ter um azinho com o Gzinho, porque esse azinho vai vir ficar no lugar do azão aqui. Então, essas aqui são as minhas novas células com genes recombinantes, que vieram da onde? Do crossing over, que é um evento raro e que não acontece com muita frequência. Se ele não acontece com muita frequência, indivíduos com genes recombinantes aparecem em menor quantidade do que indivíduos com genes parentais. É por isso que eu consigo observar a quantidade de indivíduos aqui e saber se eles são recombinantes ou se eles são genes parentais. Tranquilo até agora? Então, a gente já pode passar para o exercício e tentar fazer esse mesmo exercício aqui. Vou gravar um outro vídeo fazendo exatamente esse exercício, que aí a gente consegue colocar na prática o que a gente está vendo aqui, tá? Então, boa sorte para a gente. Vamos continuar. Não se esquece de se inscrever no canal.